Olá, oitavo ano, vamos lá de revisão de filosofia? Então vamos lá, rapidinho aqui só para você não esquecer de alguns aspectos, tá? Então capítulo 7, você é o que deseja ser. Lá na página 32, 33, então o que é externo, quem é interior, sacou? E aí vamos ver, conhecer-se é reconhecer na verdade o que você é intimamente. Então vamos para a página 33, o pensamento do Eduardo Galeano. Ele é um escritor uruguaio que diz assim: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então essa ideia coloca os seres humanos como sujeitos ativos de um processo dinâmico que o define. Indica que só podem encontrar suas identidades na passagem da história. Ou seja, que faz a sua própria história, né? E aí, dentro dessa ideia, é necessário unir o presente ao passado com um olhar para o futuro, em uma busca constante de defender a sua própria identidade. Então, esse é o pensamento do Eduardo Galeano. Você tem que reconhecer, saber o que você quer, o que você é culturalmente, para você poder projetar o seu crescimento, sua transformação enquanto ser, certo? E aí vamos mais para baixo, o pensamento do Taylor, que ele vai falar que tomar uma decisão e mudar maneiras de pensar e agir depois de uma avaliação do lugar social que se encontra. Então, vamos entender, na continuidade do pensamento galeano, tem que saber onde eu estou, socialmente qual é o meu lugar, e a partir dali eu começo a transformar esse lugar. Dentro desse conceito, ele vai defender o diálogo, né? A partir do lugar social, nessa própria página ele vai defender assim, o diálogo como o horizonte humano próximo àquele no qual os indivíduos estão inseridos. Então, com os diferentes horizontes os quais entram em contato, e, portanto, é fundamental para descobrir a própria humanidade e para determinar quem se quer ser e em qual mundo quer se inserir. Então, o diálogo é fundamental para estabelecer relações e se reconhecer enquanto ser humano e poder transformar a sua realidade, certo? Então, ter identidade é saber situar-se em relação aos horizontes possíveis com as quais se entra em contato. Então, esse é o pensamento do Charles Taylor, lá na página 33, certo? E aí, seguindo à frente, nós vamos ter lá na página 34 a questão do monológico e dialógico. O monológico é individual, o dialógico é a troca. E vamos falar do pensamento marxista do ser. Então, quando ele fala que os homens fazem sua própria história, está no trechinho do 18 Brumário, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, porque alguém domina, manipula, mas está na mão do homem fazer sua própria história, certo? Esse é o pensamento que está colocado. Então, você tem que encontrar essa ideia dentro das lógicas para identificar que ele afirma isso. Marx afirma que o homem faz a sua própria história. Então, não é... Ele combate essa ideia de já ter um determinismo, que tem uma cidade divina, que é a ideia do Platão, mas ele diz que na luta diária é que se constrói a sua própria história, o seu próprio objetivo, certo? E aí nós temos lá na página 36 alguns pensamentos. O primeiro deles, questão 4, quero que vocês observem lá, sobre Paulo Freire, o que ele está dizendo. Então tem um textozinho que vai falar do ser humano, mas ele vai falar da relação externa e interna do ser humano. Ele vai dizer que o conjunto dessas duas relações, o externo e o interno, transformam o ser no que ele é. Então, não é só interno e não é só externo. Então, essas duas coisas. Então, é o que ele fala do biológico, que é o genético, e da parte histórica, que é a parte externa. Então, dessas duas relações, interna e externa, que se transforma, então, o que realmente é o ser humano, o quem é o ser humano. Certo? E vai falar também embaixo, depois, na questão do conhecimento, que o ser humano é como criador de cultura. Então, nós criamos a nossa própria cultura. E vamos para o capítulo 8, então, agora, rapidez, sobre o trabalho, falando, então, do conceito de trabalho, do tempo do relógio, essa ideia de trabalho vinculada à questão do sacrifício, que vem do próprio conceito lá romano, né, do tripário, do objeto de tortura, que vem a ideia do tempo do relógio, da construção, da produção baseada no nosso comportamento, a mudança, então, do tempo da natureza para o tempo do relógio, e vai falar também, principalmente, do trabalho infanto-juvenil. Então, na página 40, na página 41, vai nos colocar, então, os problemas relacionados ao trabalho infantil, o trabalho
a inserção do jovem no mercado de trabalho, a dificuldade, por exemplo, que a mulher tem, porque tem a questão do tipo de trabalho que é oferecido, que ela fisicamente não consegue fazer, e aí acaba sendo prejudicado em relação aos meninos, e a incorporação do trabalho infanto-juvenil, que reforça a desigualdade, reforça a pobreza em função da estrutura do mercado. Então, você tem a necessidade e, ao mesmo tempo, você vai acabar continuando sendo pobre do mesmo jeito, ou seja, inserindo no mercado de trabalho apenas em empregos que são menos qualificados, né? E além da dificuldade das crianças e tal exercerem esse trabalho. Isso vai ser colocado aqui de maneira bem clara sobre vários aspectos. Então, você vai ter essa valorização do trabalho, né? Todas essas questões relacionadas a esses indivíduos que a gente já apontou para você, tá bom? Então, dá uma lida no capítulo 7 e 8, se prepara bem direitinho para a nossa avaliação mestral. Falou?